nesse ponto. E eu queria, primeiramente, definir capacidade, né? Acho que esse é um ponto importante. Capacidade, então, é o máximo que uma operação produz em condições normais, certo? Toda operação tem uma capacidade, certo? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma operação de desenvolvimento, uma fábrica de software, por exemplo, ela vai ter uma capacidade máxima em, sei lá, linhas de código, ou seja lá o que for. Se a gente está falando de uma operação de uma lanchonete, a gente está falando em refeições, se a gente está falando em caixa de banco, vai ter um limite lá, número de autenticações por dia. Então, uma fábrica não é diferente, né? A capacidade pode ser em peças por dia, alguma coisa assim. Então, essa capacidade, então, ela define o máximo que a gente consegue produzir, tá certo? Bem, uma outra questão que a gente tem que pensar é o seguinte, é importante a gente ver aqui também, é a demanda. Né? Demanda, vocês sabem que vamos dizer assim, são as saídas do sistema, né? Sistema de produção. Então, por exemplo, a gente pode ter um fenômeno em demanda que se chama sazonalidade. A maior parte deles, dos sistemas de produção, sofrem o efeito da sazonalidade. Por exemplo, se a gente vai pensar venda de roupas, né? Ela sofre uma certa sazonalidade. Se a minha empresa tem uma malharia, ela vai vender mais no inverno, a não ser que seja esse inverno em particular, né? Mas ela vai vender mais no inverno que no verão. Então, fábricas de móveis, por exemplo, têm sazonalidade. Por exemplo, uma época nós atendemos uma fábrica de móveis de cozinha e eles tinham lá um pico de vendas que se dava em agosto em diante, agosto até dezembro, novembro, dezembro mais ou menos, e dali em diante as vendas despencavam. Então, é normal a gente encontrar ao longo do tempo, assim, né? Se a gente for pegar aqui, olhar a quantidade demandada e olhar aqui no tempo, é normal a gente encontrar uma certa flutuação da demanda, certo? Estou pensando aqui como a demanda, certo? Bem, como é que a gente faz, então, para dar conta destas flutuações de demanda sem perder cliente, sem irritar ninguém, sem ter nenhum tipo de perda? A gente tem algumas alternativas. Vamos pensar as nossas diferentes alternativas aqui. Eu vou traçar elas aqui agora. Então, a gente tem as seguintes alternativas para gestão da demanda. Bruna, vai me avisando aí se está dando para chegar o quadro negro aí, se o pessoal consegue ler. Tá bom, obrigado. Então, a primeira alternativa é o que a gente chama de capacidade variável.
certo? O que consiste isso? Consiste no seguinte, vamos lá. Eu tinha aquela minha curva aqui, né, da quantidade no tempo, e eu tinha a minha demanda com uma certa sazonalidade, certo? Um pico de vendas numa certa época do ano, numa certa época do dia, numa certa hora do dia, enfim. Bem, o que é capacidade variável? Capacidade variável consiste no seguinte, consiste em colocar mais recurso ou menos recurso para atender essa demanda. Às vezes a gente erra um pouquinho, enfim, mas é tentar chegar o mais perto possível da demanda. Como é que a gente pode variar a capacidade? Né? Então, essa curva aqui seria a curva da capacidade. Eu tento acompanhar a demanda, né, com a minha capacidade, de alguma maneira. Bem, como é que eu faço para variar a capacidade? Bom, uma forma de variar a capacidade é aumentar o número de... aumentar a minha instalação, né? Aumentar a empresa, enfim, ou diminuir. Outra possibilidade é com maquinário. E, eventualmente, aumentando ou diminuindo o número de pessoas em atividade num certo horário. Claro que vocês podem imaginar que essas duas questões aqui, elas são muito mais complicadas de mexer no curto prazo. Elas são variáveis que a gente consegue afetar ou alterar no longo prazo. Então, em geral, a discussão toda de gestão da capacidade variável está aqui. Né? Como é que a gente faz isso? Olha, vários exemplos. Se vocês vão a um supermercado, por exemplo, num final de semana, vocês podem observar que existem muito mais caixas abertos para dar conta, para dar vazão da demanda ampliada no final de semana ou no final do expediente, né, das empresas, né, do que durante o dia, no dia de semana e tal, de manhã, vai ter menos caixas abertas. Então, o que o gerente do supermercado está fazendo? Ele está ajustando a capacidade dele, a demanda que está ocorrendo. Algumas empresas, por exemplo, que são muito intensivas em mão de obra e que têm períodos muito longos de flutuação nessa demanda, contratam e demitem pessoas. Então, por exemplo, é muito comum fábricas de calçado contratar, demitir pessoas nos períodos de alta e de baixa. A construção civil também tem esse tipo de coisa. Terminou um determinado projeto, demite a equipe, né? Manda todo mundo para casa, enfim, faz esse tipo de coisa. Então, ela é uma estratégia que tem, digamos assim, apesar de ter um baixo custo para a empresa, do ponto de vista de manter pessoas ociosas, né? Ele tem custos no sentido de contratar e demitir pessoas. Deixa eu ver aqui, a Bruna tem um comentário aqui. Beleza, obrigado. Então, então vamos lá. Bem, então, basicamente seria essa a primeira alternativa que a gente tem para a gestão de demanda. Tá? A segunda, desculpa aqui, estou com o telefone. A segunda alternativa que a gente tem é manter a capacidade fixa e estoque. Certo? Como é que funciona isso? Vamos pensar assim, ó, vamos voltar de novo ao nosso desenho. Tá difícil de fazer uma linha reta aqui. Mais ou menos agora, né? Vamos pensar aquele nosso desenho de novo aqui, da quantidade no tempo
e a demanda, tá? A gente contratar e demitir gente o tempo todo, se a minha empresa permite, tá? Essa empresa de imóveis que a gente está falando para vocês, que eu estava falando para vocês, a gente dá uma consultoria para eles, e eles tinham, na época que a gente deu a consultoria para eles, eles tinham uma certa restrição em termos de capacidade. Eles estavam construindo uma segunda fábrica, enfim, até o nosso projeto foi estimar lá quanto é que a gente precisava, qual era o tamanho da fábrica que tinha que ter. Mas aí, naquele momento, a capacidade deles não dava conta da demanda. Eles mantinham uma capacidade mais ou menos por aqui. Né? É claro que, se vocês vão olhar esse desenho, parece assim, olha, essa empresa não vai atender o período de pico, né? Vai perder vendas. Mas o que eles faziam? Eles, durante esse período de baixa aqui, eles produziam peças além do que eles precisavam vender, né? E esse momento aqui era o momento de fazer estoque. Aí vocês vão dizer, pô Yuri, mas aí como é que o cara vai saber o que vai vender nesse período aqui, né? Mas é que aí entra um detalhe importante do projeto de produto deles. Eram cozinhas moduladas, né? E o fundo das cozinhas, a caixa dos móveis de cozinha, dos armários aéreos, enfim, eram geralmente brancos. Então, boa parte do que eles faziam para estoque eram essas peças que iam nas laterais do móvel, né? Fundos, prateleiras e tal. A grande fonte de variação aí, que entrava e saía de moda todo ano, eram as portas. Então eles deixavam a produção de portas geralmente para cá, né? Que era o que eles tinham efetivamente em pedido de clientes e tal, e fabricavam essa parte aqui para estoque. Tá certo? Então essa é uma estratégia de gestão de demanda. Bem, uma segunda opção, uma terceira, desculpa, opção, deixa eu só salvar isso aqui. Ai, fiz bobagem. Uma terceira opção, deixa eu só então, já que eu fiz besteira aqui, deixa eu só tentar apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui da esquerda, tá? Tudo bem? Deixa eu ver o que vocês dizem aqui. Tá, então tá. Se precisarem, tá gravando, espero. Tá difícil aqui, gente. Segura aí. Legal, né? Professor dando aula pela internet e apagando com apagador, assim. Bem moderno. Muito bem. Voltamos então ao nosso. Então, a terceira alternativa que a gente tem é a capacidade fixa com o que a gente chama de backlog. Backlog é um nome bonito que se dá para pedido em carteira, né? Então, qual é que é a ideia? Eu tenho aqui a capacidade, eu tenho aqui a minha demanda, de novo, né?
variável, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui dessa vez é manter a minha capacidade fixa, né? Só que o que vai acontecer é que esse pico aqui vai esperar, fica em carteira, né? Deixa os pedidos em carteira lá e vai entregando à medida que vai produzindo, enfim. Esse é o tipo de estratégia para quem quer adotar capacidade fixa, por exemplo, e por alguma razão não tem como prever a demanda. Olha, é um produto muito complicado de prever. O cara fala, sei lá, em vez de fazer cozinha modulada, o cara faz móvel sob medida, ou ele faz algum tipo de produto que tem uma variação muito grande. Então ele vai acabar adotando essa lógica de deixar os pedidos ali, à medida que vão chegando, e olha, quando não tem para entregar no período de pico, vamos fazendo e entrega esses pedidos, faz esses pedidos serem produzidos aqui na sobra de capacidade no período subsequente. É uma alternativa. A gente vê muitas vezes isso acontecendo, né? Fábrica de ar-condicionado, né? Por exemplo. Verão é um pico enlouquecido e tal, e aí azar, que não vender, não vendeu, né? Claro que fazem um certo estoque antes, né? Mas o que não vender vai entregando depois, né? Ok? Estamos entendidos aqui? É claro que aqui tem, nesses dois casos, quando eu estou falando de capacidade fixa, eu tenho vantagens, né? Eu não tenho custo de contratar, demitir pessoas, eu não preciso fazer treinamento, tem uma série de vantagens nisso daqui. É claro que, por outro lado, eu incorro em alguns custos adicionais, né? Que é, por exemplo, esses custos aqui de, sei lá, entregar atrasado. Enfim, nem todos os clientes se predispõem a esse tipo de coisa. Certo? Então vamos para a nossa quarta e última alternativa, tá? Bem, a quarta alternativa que eu gostaria de discutir com vocês é o seguinte: é a estratégia quando a gente não consegue, enfim, gerir capacidade, né? Em alguns casos, por exemplo, vamos pensar assim, isso é muito mais comum em serviços, né? É muito complicado eu gerenciar a minha capacidade. Se eu tenho um avião, né? Como é que eu vou diminuir a capacidade ou aumentar a capacidade do meu avião? Não tem como. Eu tenho um número de assentos e esse número de assentos é fixo. Mesma coisa no cinema. O cinema tem um número de cadeiras. Não adianta eu querer aumentar ou diminuir a capacidade dele. Eu tenho um operador que precisa estar lá, não importa como. Então, a capacidade é fixa. Não tem muito o que fazer nesses negócios. Então, para esses casos, o que a gente faz é o seguinte: a gente tem, claro, isso é um caso especial, né, em que eu tenho capacidade fixa igual, né? Mas o que eu tento fazer, ou o que me sobra, o que me resta fazer, é a gestão da demanda, né? Então, por exemplo, se eu sei que existe uma certa sazonalidade aqui, ó, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar, de alguma forma, deslocar esse pico de capacidade, se não todo, pelo menos uma parte dele, né? Deslocar esse pico de capacidade para cá, para o período de mais baixa. Deixa eu ver o que a Bruna me traz aqui. Ah, sim. É, isso é principalmente útil na área de serviços, né? Porque na área de serviços, em alguns casos, né? Claro, nem todos os serviços. Por exemplo, eu estou falando aqui de manutenção de equipamentos, posso até diminuir ou aumentar a capacidade, ter um número menor ou maior de pessoas em atividade num certo período, mas, por exemplo, nessas tipos de serviço que é capacidade fixa, né, não tenho como diminuir o tamanho do meu cinema, né,
meu avião, do meu ônibus, da minha rodovia. Bem, então aí o que eu estou fazendo? Eu vou tentar deslocar de alguma forma esse excesso de demanda para um outro momento menor. Por exemplo, oferecendo desconto para os cinemas em dias de mais baixa demanda. Então, vários cinemas fazem descontos nas terças, nas quartas-feiras, né? Fazendo ofertas de passagens aéreas para períodos de baixa temporada, fazendo ofertas de diárias de hotel para períodos de baixa temporada. Né? Hotel é um outro exemplo de situação em que eu não tenho muito como mexer na minha demanda, né? Na minha capacidade, desculpe. Então eu acabo tendo o que me sobra é fazer a gestão da demanda. No caso das rodovias, né, vocês devem ter observado nos últimos anos as concessionárias de pedágio, enfim, de rodovias, né, que fazem a manutenção das rodovias, tendem a entrar em contato com profissionais aí da imprensa, enfim, os órgãos da imprensa para noticiar, olha, volta do feriado agora, é melhor ir até as 10 da manhã e depois das tal hora. Então, quer dizer, o que eles estão fazendo com isso? De forma não financeira, né, eles estão incentivando, de alguma forma, o consumo, né, a demanda. Um outro exemplo que a Bruna me lembra aqui também é o aumento de preço também nos horários de pico. Isso é muito comum, por exemplo, nas concessionárias de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica, como vocês sabem, principalmente quem trabalha em indústria sabe disso, existem horários de pico, né, de consumo, principalmente de pico de consumo residencial. E então o que as concessionárias fazem, elas só cobram aí uma sobretaxa para fazer esse tipo de para fazer essa gestão aí da demanda, né, fazendo com que, enfim, as empresas, ou seja lá, enfim, até os consumidores se desloquem, né, a sua demanda, para quem pode, desloque a sua demanda para um outro momento. Ok? A Bruna está me informando aqui que foi o Ben-Hur que fez essa pergunta. Ok. Bem, senhores, dúvidas até aqui? A Denise diz, o restaurante também faz isso, né? Ben-Hur, mais comum não, depende da circunstância, né? Na verdade, a decisão de a ideia de se eu aumento o preço no pico ou se eu diminuo o preço na baixa é sempre uma questão de ponto de vista, né? Depende mais do que eles querem enfatizar, né? Às vezes se eu quero dar uma ideia de penalização, né? Eu digo que eu estou aumentando durante os períodos de pico. Quando eu quero dar uma ideia de promoção, eu digo que eu estou baixando os preços de baixa, mas na prática, né? Tá certo? Clóvis comenta o seguinte, que tem como ter uma produção mais enxuta, ou seja, de acordo com a demanda. Sim, para algumas empresas, para outras não, né? Nem sempre a gente consegue gerenciar a produção e alterar a capacidade dessa maneira. Em alguns casos isso é impossível. A gente tem empresas, por exemplo, que têm um custo muito alto para mudar claro, a gente tenta, né, na medida do possível, ter uma produção mais enxuta, não produzir para estoque e tal, mas em algumas circunstâncias é mais vantajoso, né, a gente adotar uma estratégia dessas 4 aí, tá? A gente sempre tem que ter, assim, eu procuro dar exemplos de vários setores, porque eu acho que a gente no curso, tanto nos cursos que vocês fazem todos, né? Eu sou professor aqui dessa disciplina,
eu tenho um aluno de administração, informática, sistemas de informação, gestão comercial, enfim, eu tenho vários cursos sendo atendidos nessa mesma disciplina. E aí eu entendo que eu presto um mau serviço, digamos, como professor, se eu foco só num ou no outro setor, né? Porque eu entendo que, por exemplo, um aluno que se forma em qualquer desses cursos está sujeito a trabalhar em qualquer setor, né? Onde pintar emprego o cara vai, né? Então, é melhor eu preparar vocês para ter uma visão mais ampla do que focar só num determinado tipo de setor, um certo tipo de negócio. Tá ok? Bom, a parte mais teórica que eu tinha era isso. Agora eu acho que eu vou partir para a parte mais prática agora. Bem, vamos voltar então agora para outra coisa que eu acho que é importante enfatizar antes da gente ir adiante muitas vezes em sala de aula os alunos me perguntam assim, professor, mas eu não tenho nada a ver com a empresa que eu trabalho isso daí. Eu trabalho numa empresa que isso não se aplica, enfim. Ou tu está dando um monte de exemplos de outras coisas que são setores que eu não tenho interesse em trabalhar, em atuar. Vejam, o fato que vocês estão trabalhando hoje numa empresa A, B ou C não significa que amanhã vocês vão estar também. Tá? Vocês podem, como é muito comum hoje em dia, né, as pessoas duram não, mas trocam de emprego a cada 4, 5 anos. Claro que tem gente que trabalha mais tempo em outro lugar, outras em outro, mas assim, é comum, né, essa variedade hoje do ponto de vista profissional, né? Então, a pessoa tem que se preparar para atuar onde for, né? Hoje o cara está trabalhando na indústria, amanhã ele vai para serviço ou vice-versa, então tem que ter uma visão ampla, né? Tá certo. Bom, vamos lá então. Vamos voltar para o nosso capítulo. E esse capítulo aqui ele é bem interessante porque ele dá um exemplo bem prático aqui. Então, ele está falando então em níveis de planejamento, né? E eu falei na questão do planejamento da capacidade. E a gente pede que vocês, a partir do planejamento de capacidade, desenvolvam a habilidade de fazer um planejamento agregado. A partir da estratégia, dessas 4 estratégias de capacidade que a gente trouxe aqui, vocês consigam chegar nesse nível um pouco mais detalhado de planejamento agregado. E é esse que é o meu objetivo hoje. Eu vou mostrar como é que se faz planejamento agregado para uma das possíveis estratégias, e para isso eu vou reproduzir um dos exemplos que tem nesse livro aqui. Vocês vão fazer um exercício, enfim, né, mas eu acho que é muito próximo do exercício que a gente está fazendo aqui. Planejamento de capacidade nós já falamos, né? Existe essa ferramenta que é o planejamento de longo prazo da capacidade, que ela procura identificar quanto é que a gente vai ter de capacidade nos próximos anos, então permitindo que a gente possa pensar nas necessidades futuras aí, tanto em termos de equipamento, quanto em termos de instalações, quanto em termos de pessoas, né? É extremamente estratégico que a empresa e os gestores, portanto, se preparem para fazer esse tipo de planejamento, né? Isso aqui é um planejamento que leva em conta alguns anos para frente, né? E uma previsão de demanda bastante sofisticada para alguns anos adiante, né? E tem umas características aqui, enfim, né? E o que nos interessa agora é pensar um pouquinho na questão do planejamento agregado. Tá? O planejamento agregado, a gente tem que pensar no planejamento agregado como um zoom a partir do planejamento de capacidade. Então vamos olhar aqui o planejamento de capacidade, por exemplo. Ele está falando o seguinte, para essa empresa aqui, ele está olhando os próximos 5 anos de previsão de demanda e previsão de capacidade, né? Então, quando a gente está falando em
planejamento agregado, a gente pega o próximo ano, quebra ele em meses ou trimestres e desenvolve o planejamento para esse período. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Aqui, se a gente for olhar lá atrás, a demanda do ano daquela empresa de exemplo, a Fogobras, aquela empresa que faz fogões, né? Ele quebrou essa demanda anual em demanda mensal e pensa mais ou menos na questão da sazonalidade. Ele já tenta dividir, digamos assim, a demanda anual, levando em consideração a sazonalidade que ele observa nos anos anteriores. Tá? No nosso caso, nós vamos fazer... Bom, aqui tem as diferentes estratégias, enfim. Né? Como é que faz isso, quais são os custos envolvidos, como é que a gente... alternativas que a gente utiliza e assim por diante. Quais são as diferentes alternativas, e aqui ele simula cada uma das diferentes alternativas. Então, o que a gente vai trabalhar tá a partir da página 18 do capítulo aqui, tá? Tudo bem? A partir do quadro 3. Quadro 3 e 4. Tudo bem? Todo mundo se achou? Posso adiante? Então vamos lá. Bem, essa empresa então é uma empresa de vestuário, né? Uma empresa de vestuário, ela é uma empresa que se presta bem para esse tipo de análise, porque ela tem diferentes alternativas estratégicas, né? Ela pode trabalhar com qualquer uma das 4 alternativas, estratégias, aquelas que a gente estava trazendo lá atrás, e dentro dessas diferentes estratégias ainda mais algumas possibilidades, né? Então, o que eu vou utilizar agora, para a gente não morrer fazendo conta, eu vou... Ah, não, antes disso, deixa eu fazer isso na mão, esse negócio. Espera um pouquinho. Deixa eu... Vou fazer o primeiro mês, para a gente poder... Deixa eu fazer o primeiro mês aqui. Vou fazer o exemplo de janeiro, depois o resto eu faço no Excel, né? Porque também a gente não é de ferro, né? Só um segundinho. Eu tinha me organizado para a gente fazer das 8 às 9, mas se passar um pouquinho, eu vou pedir a paciência de vocês, porque nós tivemos esse probleminha técnico aqui, né? E eu tô com essa dificuldade aí. Tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos pegar o nosso capítulo aqui com o mês de janeiro, tá? Então, vamos pegar as informações. O que a gente tem para janeiro? Bom, a gente começa zerado, né? Tudo bem? A gente começa sem estoque. Vamos aceitar o seguinte, que o nosso estoque inicial em janeiro é 0. Tá? Então, vamos pegar aqui. Que o nosso estoque inicial aqui é 0 peças. Ok? A gente também sabe lá pela
pela demanda agregada. A gente sabe que a demanda no mês de janeiro tem um pouco de sazonalidade, ela é um pouquinho menor do que nos outros meses. Então, a gente vai ter uma demanda para esse mês de 3.500 peças. Tá certo? Bem, quanto é que a gente vai ter de costureiras? Costureiras. A gente vai ter... Como a gente vai querer manter 40? A gente quer manter... Vamos fazer o teste, vamos fazer o cálculo, enfim, e fazer a estimativa da nossa capacidade constante, né? A nossa produção, né? Ou melhor, a nossa capacidade, nossa capacidade é igual a uma peça por costureira por hora de trabalho, certo? A gente trabalha nessa empresa com um turno de 8 horas, né, e 21 dias por mês, na média. A nossa receita para a empresa aqui é R$ 60 por peça. Por outro lado, a gente tem um custo de matéria-prima de R$ 30 por peça. A gente tem um custo de estocagem de R$ 2 por peça ao mês. Ou seja, é um custo que a gente atribui para manter a peça em estoque, né? Vamos assumir agora que a gente está trabalhando com produtos que não sejam também de estação ou de moda, né? Vamos pegar um produto, agora eu não consigo me recordar exatamente qual é o tipo de produto que eles fabricam, mas vamos assumir que é um produto que não tem época do ano, tá? Senão a gente vai ficar quebrado aí. Também tem empresas que não podem se dar o luxo de estocar produto ao longo do ano, né? Porque muda a moda, enfim, esse tipo de coisa. Mas vamos assumir que é um produto razoavelmente estável, que não tem tanta perecibilidade. Bom, olha, eu estou fazendo o seguinte, Clóvis, é uma boa pergunta. A gente, para comparar as alternativas, a gente pode usar várias coisas, né? Vários critérios. Eu estou utilizando aqui o critério que esse capítulo desse livro adota, que é o critério do custo. Mas, evidentemente, o custo não é o único critério que a gente tem que adotar, né? Muitas vezes a gente não tem funcionários dispostos a fazer esse tipo de trabalho. É muito complicado contratar e demitir pessoas. Então, assim, a gente tem que levar em consideração outras coisas. Aqui eu estou fazendo o critério do custo, então por isso que eu estou levantando os custos, né, dessa alternativa, tá bom? Mais ou menos isso. Vou adotar uma abordagem mais financeira para fazer a análise desse, desse planejamento agregado. Tudo bem? Então vamos lá. Bem,
Tem um custo também que eles informam aqui no capítulo, mas eu não vou utilizar aqui nesse exemplo porque eu não vou trabalhar com backlog, né? Por exemplo, aqui tem uma série de custos, né? Custo para contratar e treinar uma costureira. Se eu fosse contratar e demitir, né? Quanto é que custa para demitir uma? Quanto é que é o custo de mão de obra por unidade no período normal? Nós só vamos fazer período normal, não vamos fazer hora extra. Quanto é que custa para terceirizar? Então eu posso modelar a minha produção, né, usando todas essas diferentes informações, né, e, enfim, ter algum tipo de modelagem de alternativas estratégicas. Tá? Daqui eu acho que o que eu vou precisar é o custo da mão de obra normal, né? Custo da mão de obra em horário normal, né, sem considerar hora extra. Isso aí é R$ 3 por costureira por hora de trabalho. Tudo bem? Bom, a partir daí, a gente já pode começar a fazer as nossas continhas, né? Beleza? Nossa primeira consideração, então, é o seguinte. Bom, quanto é que... Bom, a gente sabe que a gente tem que atender essa demanda de 3.500 peças aqui no mês de janeiro, né? Bem, quanto quanto é que a gente vai produzir nesse mês? Vejam, alguns de vocês disseram, nós vamos produzir 3.500. Mas aí o que a gente faz com os meses de pico, né? Vejam, a gente não está querendo contratar nem demitir ninguém, né? Então, se a gente produzir 3.500 aqui, vamos pensar o seguinte, qual é que é a nossa capacidade, qual é que é a nossa capacidade máxima? Vamos fazer o seguinte, rapidamente aqui, deixa só eu... Qual é que é a nossa capacidade atual? Certo? Bem, claro, depende do número de dias, né? Mas vamos assumir, assim, um mês médio de 21 dias, tá? Quanto é que a gente consegue fazer? Vai dar uma capacidade média aí de quanto? Se eu tenho 40 costureiras, certo? Que produzem uma peça de roupa por hora, trabalhando 8 horas por dia, trabalhando 21 dias por mês, quarenta vezes é 40 mesmo? Vezes 8 vezes 21. Quer dizer, na média, eu consigo fazer 6.720. É a minha capacidade atual média. Concordam? Olha só.
Agora vamos voltar para a nossa previsão de demanda do ano. Quanto é que eu disse que era a nossa capacidade média aqui? Tem capacidade média, então, 6.720. Então, vejam, se eu produzir 3.600 aqui, 3.500 aqui, tudo bem. Deixo as costureiras limpando as máquinas, passeando pela empresa, tá tudo certo. Em fevereiro também, eu consigo dar conta do recado. Março, ótimo. Em abril, tudo bem, elas conseguem dar conta. Não vai ficar ninguém parado, não vai ter tempo de limpar enfim, fazer qualquer outra coisa. Agora, no mês de maio, eu não alcanço nunca mais, né? No mês de maio, eu vou ficar completamente defasado. Mês de junho, eu atendo. Mês de julho, eu atendo. Mês de agosto, eu já não pego mais. Setembro, eu não consigo pegar. O pico de vendas no final do ano, ó, que é a hora de ganhar dinheiro, eu vou ficar completamente sem capacidade de atender. O Clóvis pergunta assim, é feita uma média do ano para a gente conseguir saber qual é que é a capacidade que a gente vai atuar, né? Da média para cima, viu, Clóvis? Porque a gente eventualmente tem surpresas, né? Então, assim, a média é o mínimo, né? Se tu tiver uma capacidade média de trabalho igual ou superior à média que tu tem de demanda, tu vai atender. Mas se tu tiver uma capacidade média de produção menor que a demanda média, tu não atende nunca, né? Tá? Então, assim, tá por aí, da média para cima. Depende de quanto a empresa quer ter, assim, capacidade de atendimento, né? Tem empresas, por exemplo, que trabalham com uma capacidade bem acima da média de demanda, porque elas querem ter capacidade sobrando, por exemplo, para atender pedidos urgentes, porque acham que pode ter uma oportunidade de mercado aí que não quer ser perdida. Então, assim, depende muito de como a empresa se quer trabalhar mais justo, se quer trabalhar, né? Cada um tem a sua estratégia, tá? Mas, a princípio, se a gente quer atender ao longo do ano, quer ter adotar uma estratégia de planejamento constante, tem que ser desse jeito aí, tá? Bom, então, quanto é que tem que ser a nossa produção nesse mês? Voltando à minha pergunta original lá, que o pessoal começou a responder 3.500. Né? Eu tenho que produzir para estoque, né? Aqui, no caso, como eu estou querendo fazer capacidade constante, aqui eu vou trabalhar nessa modelagem, eu vou trabalhar com capacidade constante. Eu não vou contratar nem demitir ninguém, né? Então, eu vou trabalhar na minha produção, a produção de janeiro, eu vou tocar no máximo, vamos ver o que acontece, tá? Então, quanto é que eu consigo produzir no mês de janeiro? No mês de janeiro a gente sabe que em janeiro, especificamente, né, nós vamos ter 22 dias úteis. Tá certo? E aí, para essa produção, para esse tempo dá um pouquinho mais, na verdade, né? Vai ser 40 vezes 1 vezes 8 vezes 22, mais precisamente para o mês de janeiro, né? Então, eu vou ter algo como... Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, aqui vai dar 40 vezes 8 vezes 22. Ou seja, nesse mês aqui eu consigo fazer 7.040
peças, né? Tudo bem? Quanto é que vão ser meus custos? Bom, antes de chegar nos custos, vamos pensar um pouquinho do lado bom da vida, né? Vamos ver quanto é que vai ser minha receita. Quanto é que vai ser a receita? A receita vai ser 7.040, ou melhor, 3.500, né, que vai ser minha venda, né? Eu não gasto pela produção, eu recebo pelo que eu vendo, não recebo pelo que eu produzo. Então, 3.500 vezes a receita da peça, que é 60, né? Isso aqui vai dar 3.500 vezes 60. Isso aqui vai dar 210 mil. Ok? Bom, quanto é que vão ser meus custos? Meus custos vão ser com matéria-prima. Isso aqui vai ser, aí sim, né? Vai ser 7.040, 7.040, que é a minha produção. Aí sim, né? O custo de matéria-prima naquele mês vai ser pela produção. Vezes meu custo de matéria-prima, que é 30. E só aqui já foi maior que a minha receita, né? Deu para ver que esse mês não vai ser um dos melhores. 210, 211 com 200. Custo de mão de obra. Aqui nós vamos fazer uma... Bem, eu não faria desse jeito, tá? Mas eu vou fazer para ficar igual ao livro. Eu vou seguir a lógica dele aqui, tá? Eu vou reproduzir a lógica desse autor aqui, tá? Eu não sei bem por que ele faz isso, mas de qualquer forma, se a gente vai olhar aqui, ó, na planilha, tá? Eu tô seguindo aqui esse exemplo dele, tá? Então, o que ele está fazendo aqui é o seguinte, ó, planejamento agregado. Então, 3.500 tem 22 dias úteis e tal, o preço é R$ 60. A produção foi 7.040, né, e tal. A receita foi 2.010, matéria-prima 211 com 200, né. Como é que ele chega nesse valor de hora normal aqui? Como é que ele chega nesse valor de hora extra aqui, de salário? Aqui. Só um pouquinho. Sim, estou chegando lá, Bruno. Eu só estou explicando como é que funciona o custo da mão de obra, tá? Vamos lá. Como é que eu faço esse custo da mão de obra? Eu faria pelo número de, né, custo normal. Ele está fazendo aqui pelo período médio. Então ele pega 21 dias. Né, lá onde é que ele mostra isso. Manutenção de quadro fixo de funcionários, estoque regulador. Matéria-prima, mão de obra em hora normal.
Então ele considera os R$ 3 por hora, né, e considera 21 dias trabalhados por mês. Né? Então eu vou fazer o cálculo da mesma forma que ele aqui. 8 horas por dia, vezes 21 dias de trabalho, mais vezes 40 funcionários. Tá ok? Então esse vai ser o meu critério para custos de mão de obra nesse período. Tudo bem? Então, vamos lá. Então o custo de mão de obra é esse, né? Eu vou adotar o período, o mês médio, então meu custo de mão de obra vai ser 20.160. Tá certo? Dúvidas aqui nesse item? Beleza, obrigado. Então vamos lá. Bem, quanto é que vai ser meu custo de estoque? Bem, antes da gente fazer isso, a gente tem que ver quanto é que vai ser o meu estoque final. Eu disse que meu estoque inicial é 0, né? Eu começo o meu mês de janeiro zerado. Bem, e eu disse que eu vou produzir 7.040 peças e que vou vender 3.500. Quanto é que eu chego no final do mês de estoque? Quanto é que vai ser meu estoque? Vou botar aqui nesse cantinho aqui, tá? Estoque final. Vai ser quanto? A minha produção, 7.040, menos a minha venda, 3.500, mais o meu estoque inicial, que era 0. Isso aqui vai dar 740 menos 3.500. 3.540, fecha? 3.540. Tá bom? Bem, quanto é que custa, então, a armazenagem de um mês desse negócio? Vai ser, então, meu custo de armazenagem vai ser 3.540 vezes o custo que custa para manter esse negócio no mês, que vai ser 7.080. Tudo bem? Até aqui? Entendi como é que se faz as contas? Beleza, tá tudo, se ninguém tem dúvida, então eu vou parar de sofrer aqui e fazer vocês entenderem esses meus garranchos. E vamos fazer, então, rapidamente, uma breve, mas muito útil simulação no Excel. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá, eu transferi já para a gente ganhar tempo. Eu transferi os dados. Vocês conseguem enxergar o Excel aí? Eu transferi os dados aqui dos meses, dos dias úteis e tal, já para a gente ganhar tempo, né? Essa parte toda que consta lá no problema já está aqui, né? Demanda da mesma forma, né? Fiz um cálculo de demanda média aqui também, que eu acho que pode ser útil.
e transferir os dados do problema para cá para fazer a minha planilha, tá? Então vamos fazer a primeira estratégia juntos, aí vocês podem já fazer os outros meses como mando figurino. Bom, vamos lá, vamos pegar a primeira coisa, então, o nosso mês de janeiro. Nosso mês de janeiro, então, nós estamos mantendo capacidade constante, né? Primeira estratégia, capacidade constante, funcionários fixos e ter estoque para entregar nos meses de pico. Bom, então vamos lá. Nessa estratégia, eu tenho aqui uma demanda de 3.500, de 22 dias úteis, 40 costureiras, estoque inicial 0, produção 7.040, que é a minha produção vai ser então basicamente a minha capacidade, que é o número de costureiras pelo número de dias úteis, pelo número de horas trabalhadas, pelo número de peças, né? Como vocês podem imaginar, né? Pega a produção, número de horas por turno, número de costureiras e número de dias úteis, multiplico tudo isso aqui, 7.040. E o estoque final, que é a minha, aquilo que eu tinha comentado antes, né? A minha produção, 7.040, mais o meu estoque, meu estoque inicial, mais a produção, desculpe, menos a minha demanda. Tá? Esse é o meu estoque final. Certo? Lembrando, a gente nunca pode ter estoque negativo, tá? Isso é um ponto importante para quando a gente está fazendo planejamento agregado. Tá? Então, a gente, qualquer que seja o valor de produção que a gente vai colocar ali, a gente tem que pensar que tem que ter estoque positivo no final, tá? Ou, se der negativo, é sinal que a gente não vai entregar para os clientes no final do mês. Bom, então, vamos reproduzir aqui, então, a nossa estratégia de o nosso planejamento em termos de receitas e custos, né? Bom, a nossa receita, então, como eu tinha dito, ela vai ser em função da nossa demanda, que a gente vai entregar toda, né, felizmente, vezes a nossa receita. Isso aqui é mais ou menos que nem o fluxo de caixa ou planejamento financeiro da casa da gente, né? A gente tem uma receita ou duas no máximo no mês e o resto tudo é despesa, né? Então vamos lá. Matéria-prima, então vai ser a nossa produção vezes o nosso custo de matéria-prima. A nossa mão de obra vai ser o nosso número de costureiras vezes, aí a gente vai trabalhar com valor médio, né? O salário da mão de obra normal vezes o número de horas trabalhadas no dia vezes o número médio de dias no mês. Salário constante, né? Então tá, 20.160. Custo de estocagem, então vai ser o nosso estoque final vezes o custo para manter o estoque. Ok? A gente não tem atraso, né? Nosso custo total vai ser a soma dessa função aqui, vai ser 238.444. Tudo bem? Bate com que, vamos dar uma conferida, vamos dar uma colada aqui na planilha do nosso livro, 238.444, custo total. Bom, 440. Ok? Até aqui todo mundo foi? Fiz basicamente o que eu tinha feito à mão aqui no quadro, né? Estou fazendo aqui no Excel. Tudo bem? Você, gente? Beleza. Então, vamos lá, então. Vamos agora fazer a parte financeira que é mais pesada nesse negócio, né? Bem, qual é que é a nossa margem desse mês em particular? Vai ser, evidentemente, a nossa receita menos
o nosso custo. Tá? Ou seja, nesse mês em particular a gente vai ter uma margem negativa, né? A gente vai ter um custo razoavelmente alto de matéria-prima. Praticamente a matéria-prima vai custar mais do que a nossa receita, e a gente tem todos os gastos normais, então a gente vai ter esse tipo de coisa. Eu vou adicionar uma linha extra aqui, que é a margem acumulada, né? A gente vê a evolução da margem ao longo do período, tá bom? Bem, o bacana do Excel é isso, né? Agora, o bacana do Excel é isso aqui. Agora vamos replicar essas fórmulas aqui para todos os lados, menos a questão do estoque inicial. O estoque inicial, a fórmula é um pouquinho diferente. No primeiro mês, óbvio, é um valor fixo, né? Eu tenho que especificar. No mês seguinte, o estoque inicial vai ser o estoque final do mês anterior, né? A não ser que tenha algum roubo, alguma coisa assim. Em geral, né, o estoque inicial do mês seguinte, do dia seguinte, primeiro dia do mês de fevereiro, é aquilo que a gente entregou, deixou lá na noite do dia 31 de janeiro. Bom, a nossa produção, sim, a gente só reaproveita, né, a nossa fórmula anterior. Observem aqui uma coisa, para a gente poder copiar de um lado para o outro, não sei quem já tem mais experiência com Excel, né, a gente deixa os dados, vocês sabem quando a gente pede para olhar aqui uma fórmula, ele deixa as cores semelhantes, né? Então esse azulzinho aqui, esse quadradinho azul, eu deixei ele livre, deixei ele B31, né? Ou seja, ele é uma função do mês. Se eu mudar naquele mês, muda naquele mês. Já esses aqui, ó, que são valores fixos para todo o período, a produção e o turno, a gente dá um F4, aperta F4 quando a gente seleciona a célula e ele coloca esses sinais de dólar aqui na frente, ele fixa. Então, quando eu copiar de um lado para o outro, aqui vocês observam uma coisa, que ele está se referindo aos dias úteis e às costureiras daquele mês de janeiro. Quando eu copiei para fevereiro, ele já traduziu, o Excel já transforma automaticamente para os dias úteis e número de costureiras daquele mês. Mas ele mantém, como eu fixei esses dois valores aqui, quando eu copiei e colei, ele manteve fixo essas duas coisas. Se vocês não fixarem isso, ele vai pegar esses valores aqui do lado e vai se perder, tá bom? Então tá. Nosso estoque final também é uma fórmula que pode ser simplesmente copiada e colada, tá? Ou seja, está aumentando nosso estoque. Ou seja, eu estou fazendo um pulmãozinho, estou criando um estoque de segurança para quando chegar lá no final do mês anterior. Bom, esses valores todos aqui é só copiar de um lado para o outro. Copia e cola. Opa, que eu fiz de bobagem. Receita. Ah, aqui, ó. Veja, eu não fixei, ó. Então, observem aqui, eu me descuidei. Aqui ele multiplicou a demanda daquele mês por um valor qualquer, não deu certo, né? Então a gente tem que voltar aqui na célula anterior. Eu vou desfazer o colar aqui e vamos arrumar certinho isso daqui. Bom, eu dou um F2 aqui e arrumo esse negócio. A demanda é variável no mês, mas a gente sabe que o valor vai ser fixo ao longo do ano, tá? Então, fixei ele. Matéria-prima, a mesma coisa, né? Esse valor aqui, dei um F4, fixa. O mão de obra normal, o resto tudo é fixo, né? Só essa primeira aqui só esse primeiro valor, que é o número de costureiras, que é variável. Então eu clico aqui, dou um F4, clico, dou um F4, clico, dou um F4. Dei um F4, fixei tudo. Estoque, 17, aqui. O custo da estocagem também é fixo ao longo do ano. O custo total, aí, bom, a gente vai variar de um lado para o outro. Então eu vou copiar daqui para cá. Esses valores aqui devem refletir o valor correto. Deixa eu colar aqui do nosso livro 82 mil, tá? Por enquanto estou fazendo a conta certa. Tá? A única coisa que eu vou mudar agora no mês de fevereiro é a margem acumulada. Eu vou fazer uma fórmula de margem acumulada que considera essa margem do mês anterior com a margem desse mês. Tá?
Até que todo mundo foi, gente? Vou dar só uma paradinha aqui rapidinho e ver se está todo mundo na mesma página que eu. Beleza? Então vamos lá. Bom, agora que é o bom de usar o Excel, né? Se todo mundo entendeu o que eu estou fazendo até agora, é o seguinte, depois que tu fez o segundo mês e tu conseguiu copiar da primeira coluna e da segunda e não melecou nada, que nem aconteceu na primeira vez ali, que eu já agora tá arrumadinho, não deve dar mais problema. Eu só copio, então Ctrl C aqui e estendo até o mês de dezembro e dou um Enter. E aí ele calcula todo o resto. Se tudo der certo, tá tudo certo. Do mesmo lado, eu vou dar uma olhada nos meus custos de planejamento. Tá? Copiei aqui e pum, dei Enter. Tá? Observem que vamos dar uma checada no nosso planejamento, ver se está tudo certo aqui. Nosso estoque final vem aumentando, 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 até chegar nos meses de pico, ele cai, né? Ele chega no final do ano com 640. Dá para tentar dar umas ajustadas aqui, né? Não produzir tanto, enfim, dar uma redução na produção. Ajustes a gente pode fazer agora manualmente na planilha, né? A gente pode verificar o que acontece, por exemplo, se o contrato limita pessoas, se uma pessoa fica doente, né? O que acontece, né? Esse tipo de coisa. A gente tem aqui condições de simular diversas condições, né? O governo resolve dar um feriado, a gente teve um dia menos de trabalho, o que acontece, o que dá, os ônibus resolvem fazer greve, né? Sei lá, qualquer coisa. A gente pode simular diversas características aqui, né? A gente resolve fazer uma Copa do Mundo no meio de um mês útil lá e acaba com o número de dias trabalhados naquele mês. Enfim, a gente pode testar diversas alternativas e ver os custos, né, e as margens de todos os meses. No caso, como a gente tem uma margem muito grande, a gente vai ter que ter uma certa previsão de caixa aí para o mês de janeiro, mas depois logo em seguida a gente recupera, né? Então é um fluxo que termina pelo menos positivo no final, tá? Bem, aí, claro, as outras estratégias vocês têm que simular e ver quanto é que dá cada uma das coisas e tal, né? Tem as diversas possibilidades, tá bom? O Excel também permite que vocês façam certos gráficos aqui, né? Eu fiz a demanda média, vocês podem fazer diversas, diversos análises com isso, né? Então é isso. Se a gente vai olhar no livro, só para a gente concluir aqui, ele faz todas as simulações de todos os as diferentes estratégias. Então ele primeiro testa ou simula o que aconteceria comigo se eu mantivesse o quadro fixo de funcionários e fizesse estoques, né? Depois ele simula um planejamento agregado em que ele contrata e demite funcionários de acordo com a demanda, ou seja, faz aquela estratégia da demanda variável, né? Quanto é que vai ser os custos disso? Ele tem toda uma análise aqui de custos e tal. E no, no bom, ele faz uma série de simulações diferentes, né? E verifica, por exemplo, qual é que é as diferentes alternativas, né? Em cada um dos casos. Bom, é isso.